Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Andréa Maciel e hoje eu falo sobre útero na visão da medicina tradicional chinesa. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, eu sou Andréa, sou nutricionista, sou acupunturista também e todo o meu trabalho é baseado na medicina chinesa. Bom, vamos lá. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a saúde do útero. Muita gente tem me pedido sobre isso, né? Tanto paciente como lá no Instagram, @terapia na mesa. Você pode me seguir, deixar sua pergunta lá também. Eu sempre abro a caixinha de perguntas. E muita gente tem me falado que quer saber mais sobre o útero e até me pergunta sobre doenças específicas, como endometriose, por exemplo, infertilidade. E aí, tem um mundo de coisas pra gente conversar. Então, antes de eu começar a falar aqui sobre alguma doença ou outra, é importante que vocês entendam como que o útero é visto na visão da medicina chinesa, porque é um pouco diferente da visão ocidental. Então, de repente, um ginecologista vai assistir e vai falar: nossa, mas não tem nada a ver com o que eu estudei. Muitas vezes não tem mesmo. Então, todas essas informações, elas são pertinentes a todo o pensamento da medicina chinesa e o entendimento do corpo humano, né? Nessa visão oriental, ok? Então, quando a gente fala de útero, a gente está falando o quê? Do palácio da criança, olha só. Então, em chinês, o nome útero é o Zibao, ou seja, palácio da criança, né? É o nosso receptáculo, né, para receber um bebê. E é isso que torna, né, que nos diferencia principalmente dos homens, né? Só as mulheres podem conceber. E uma das coisas que acontecem também no útero é justamente, né, a possibilidade aí de ciclo menstrual e concepção. Então, do que a gente vai conversar hoje? Vou falar com vocês sobre a fisiologia do útero, vou falar um pouquinho sobre o ciclo menstrual, ok? Vou falar com vocês também sobre a questão da infertilidade ou da fertilidade também, né? Que é um assunto que muita gente pede, tá? E pro final, tô deixando aqui os alimentos e os tratamentos para a saúde do útero. Como é que a gente faz isso dentro da visão da MTC? Então esse vídeo vai ser um pouco longo, talvez eu não entre tanto em detalhes, né, sobre diversos assuntos, porque de fato é um mundo de coisas, tem livros e livros sobre isso. Aliás, falando em livro, no capítulo 20 do meu livro, Dietoterapia Chinesa, nesse livro, boa parte das informações que eu também estou falando aqui, você encontra no meu livro, no capítulo 20, destinado aqui à nutrição de gestantes e lactantes, olha lá, onde eu falo um pouquinho da saúde do útero também, tá? Então vamos lá. Qual que é a função principal do útero, né? O útero é um órgão extraordinário, então assim como o cérebro e a medula, por exemplo, o útero é um órgão extraordinário. O que isso significa na visão da medicina chinesa? Eu já comentei aqui com vocês que todo o tratamento da medicina chinesa envolve, né, as funções aí dos 5 órgãos principais, ou seja, tudo que a gente faz é pela saúde dos 5 órgãos principais, que são fígado, coração, baço, pâncreas, pulmões e rins. Ah, André, mas e o restante dos outros órgãos? São importantes? Ultra mega importantes. Porém, muitas vezes eles são ou nutridos por estes 5 órgãos, como eu já falei, tá? Ou então também eles são órgãos extraordinários, ou seja, eles têm um valor ultra mega importante, mas eles não entram aí na classificação dos 5 órgãos principais, tá? Então, o útero é um órgão de fato extraordinário, ele tem ali uma função muito importante que é concepção, né? A concepção é a função principal do útero. Então essa concepção vai dar forma, né? Vai dar a possibilidade de gestação e ela também vai controlar aí a nossa menstruação, o nosso ciclo menstrual, tá? Então o ciclo menstrual é a possibilidade aí da mulher poder conceber ao longo da vida. Outro detalhe importante é que o útero armazena sangue e abriga o feto, então é lá que o feto é desenvolvido. É importante que a gente tenha aí a força do yin e o yang dos rins. Então é assim. Vamos começar lá de trás, né? Quando a gente nasce, né, a gente está herdando uma porção muito importante dos nossos pais, que eu já comentei aqui no canal, chamada Jing. O Jing é a energia pré-celestial, ok? E o Jing, ele fica armazenado entre os 2 rins, ok? E esse Jing, ele vai dar
toda a sustentação, tá? Para toda a nossa fisiologia, na verdade. O Jing, ele armazena o nosso fogo fisiológico. Então, lembra que eu já comentei aqui no canal também que o fogo fisiológico é a quantia aí de calor, um calor positivo, aliás, um calor que vai aí dar conta das transformações do nosso organismo. Então, esse impulso, né, de função, essa atividade funcional que vai aí mover os nossos órgãos, ele é impulsionado pelo fogo fisiológico, que é permitido através do Jing. Então, o Jing, ele tem uma porção Yin e outra porção Yang. A porção Yang dos rins, ou seja, envolve aquele calor, envolve o fogo fisiológico. E a porção Yin do Jing vai ajudar a nutrir o nosso cérebro, a nutrir a medula e também vai nutrir o útero, ok? E como se dá a nutrição do nosso útero? Através de dois canais muito importantes na visão da medicina chinesa e até bastante estudados na acupuntura, que são dois canais chamados Hei-mai e Chong-mai. Hei-mai é o canal que passa aqui na frente, na nossa parte mediana do corpo, tá? O Hei-mai, ele é responsável por levar Qi e Yin ao útero, ou seja, ele abastece esse útero com energia e nutrição. E, enquanto isso, o Chong-mai, que é um outro canal que está relacionado bastante com a saúde do fígado também, né, com as funções do fígado, aliás, o Chong-mai ajuda a abastecer o útero de sangue. Então, o útero armazena sangue também, assim como um cara semelhante que é o fígado, olha só. Só para lembrar aqui, quais são as duas funções do sangue? Nutrir e umedecer. Entendeu? Então, o útero, ele precisa estar abastecido de sangue para que a gente então possa ter um bebê. Olha isso. Ah, André, mas como assim? Tá confuso. O que acontece é o seguinte, na visão da medicina chinesa, então, o útero vai precisar dessa porção Yang dos rins, ou seja, do fogo fisiológico, e também do Yin dos rins também. Esse Yin dos rins, então, parcialmente vem através de Hei-mai e parcialmente vem através de Chong-mai, ou seja, através do sangue que sai lá do fígado e ajuda a abastecer esse útero. Então, é o sangue do fígado que ajuda a nutrir o sangue do útero, ok? E através dessa nutrição é que a gente consegue conceber um bebê. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes a pessoa tem até dificuldade para engravidar, já vou falar sobre esses detalhes, mas um elemento importante é que o desenvolvimento do feto, o desenvolvimento da criança, o crescimento dela dentro do útero depende dessa boa nutrição. Essa nutrição, ela vem da onde? Ela vem do sangue. Ok? E o sangue vem da onde? Volto a dizer, da alimentação. Olha isso. Então, tudo é muito interligado. E quando eu falo aqui para vocês do valor da alimentação, não é só para vender meu trabalho de nutricionista, é porque vocês precisam ser conscientes de que tudo que a gente come, né, aquilo que é de bom, de valor, ele é convertido em sangue. E esse sangue, além de nutrir as estruturas para a manutenção geral do nosso organismo, ele também é estocado tanto no fígado quanto no útero, ok? Então, muitas mulheres, elas têm dificuldade de engravidar porque elas têm deficiência de sangue, ou do fígado, ou também, de fato, lá no útero, né? E o sangue é um elemento que ele precisa estar sempre fluindo, ok? E essa fluidez, ela vai surgir aonde? Vai aparecer aonde? Justamente no nosso ciclo menstrual, né? Então, o nosso ciclo menstrual, ele vai mostrar muito da dinâmica de Yin e Yang no nosso organismo, ok? E vai refletir o estado do sangue no nosso interior. Olha que coisa, então tem bastante informação aí. Então, aqui a gente entendeu que o útero é nutrido pela saúde dos rins e pela saúde do fígado. Dos rins, ele precisa do Yin e do Yang, ele precisa de fogo fisiológico e também de nutrição que vem do Yin, que vem do Jing, que vai abastecer a medula, o cérebro e o útero, tá? Então, até aqui tudo bem. O que acontece? À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo um pouquinho da nossa porção do Jing, ok? Então, os chineses explicam que de 7 em 7 anos, a mulher, ela tem uma perda de Jing, ok? Então, desde lá de pequenininha, aos 7 anos de idade, a mulher começa a perder um pouquinho de Jing, mas isso é natural, é normal, né? Cada dia a gente está envelhecendo de alguma maneira e a gente está perdendo um pouquinho esse Jing. Quando a gente morre, naturalmente, esse Jing já se
Então, de 7 em 7 anos a gente perde Jing, ok? Através dos nossos setênios, do que a gente, de toda a nossa dinâmica de corpo, organismo e também, né, com relação à nossa vida, tem muitos acontecimentos de 7 em 7 anos, se a gente for pensar também nos outros níveis dos setênios, né? Isso também é importante. Então, de 7 em 7 anos, a mulher tá perdendo o Jing, e aí quando ela chega lá nos 49, ou seja, 7 vezes 7, ela passou por 7 ciclos de 7 anos, ela tem aí o período da menopausa, ou seja, o período de cessação desse ciclo menstrual. E aí é um momento muito especial. Por quê? Porque muitas mulheres até reclamam disso. Ah, eu queria continuar menstruando porque me sinto mais mulher, ou sei lá, né? O desejo também não diminui e tudo mais. Mas o que acontece? É importante que esse sangue seja de alguma forma recolhido, que isso cesse, porque se a mulher menstruasse por muito tempo, até os 80, 90 anos, ela de fato ela não iria viver muito, porque como eu já falei aqui, o sangue é um elemento nutritivo do nosso corpo, né? Então ele é extremamente, quando a gente perde, a gente está perdendo também algo importante, então a gente fica de algum modo enfraquecida, né? Então para que a gente possa viver mais, aliás, esse sangue é de uma forma muito inteligente, ele é recolhido para o nosso corpo para continuar nos nutrindo. Olha que coisa. Da mesma forma acontece quando existe a gestação. Então, quando a mulher está grávida, ela não menstrua. E por que isso? Porque justamente esse sangue vai ajudar ele vai ser conservado no útero para nutrir o bebê. Então, justamente a substância mais nutritiva que a gente tem vai ser essencial para o desenvolvimento e nutrição desse bebê. Entende? Então, por isso que também é importante a grávida cuidar da alimentação, porque aquilo que ela está comendo está sendo convertido em sangue e está alimentando aquele bebê. E depois da gestação, também é importante se alimentar bem. Também, por quê? Porque você teve o bebê nasceu lindo, fortinho, gordinho, maravilhoso. Só que você está exaurida, você está cansada, você perdeu muita nutrição durante essa gestação. Muitas vezes essa mulher perdeu muito sangue no parto, acontece muito ainda hoje em dia. Então, essa grande perda que a mulher passa, né, ela fica um pouco fraca, ela fica deficiente, ela fica debilitada, ela pode desenvolver ou deficiência de sangue ou deficiência de yin, que é uma deficiência um pouco mais de fluidos, fica com os olhos secos, a pele seca, fezes ressecadas também. Então, esse ponto, né, nesse ponto, o sangue ele é um elemento muito nutritivo. Então, a alimentação é extremamente importante no pós-parto, né, tanto na gestação quanto no pós-parto também, para essa mulher ir se recuperando aí pelo menos nos próximos 2 anos, né? E o ideal é que ela não tenha uma gestação muito perto da outra, justamente por isso. Quando você tem um bebê, você perde uma porção de Jing, ou seja, de alguma forma você envelhece um pouquinho e você perde bastante sangue, você perde bastante elemento de nutrição. Então, uma gestação muito próxima da outra deixa a mulher muito exaurida, muito cansada, desgastada e ela perde muita vitalidade. Então o ideal é dar aí um espaço de pelo menos 2, 3 anos, sabe, para você se recuperar fisiologicamente e energeticamente, para depois ter um bebê aí saudável e feliz, tá bom? Bom, tem muita informação aqui, né? Mas vamos com calma. Então, como eu falei, desses setênios, a mulher vai perdendo então uma porção de Jing de 7 em 7 anos. Quando ela chega lá pelos 35, por exemplo, ela já perdeu bastante Jing. Então, desses 35 anos em diante, na verdade, esse declínio do Jing, ele aparece um pouco mais, né? Então, a mulher ela já começa a dar os primeiros sinais aí de envelhecimento ou de enfraquecimento. Então, a pele vai ficando um pouquinho mais seca, a disposição também já não é a mesma, né? A possibilidade de engravidar já diminui também, né? E ela acaba cessando quando chega ali os 49. Na casa dos 40, a mulher já tem aí uma grande dificuldade já para engravidar. Por quê? Porque já perdeu bastante Jing, ok? Dependendo das condições de saúde dessa mulher, ela já perdeu bastante Yang, bastante fogo fisiológico, ela tá com o corpinho mais frio,
ok? Então isso é bem comum e dificulta bastante a gravidez. Então, para que a gravidez possa surgir, além de um bom parceiro, além da atividade sexual, é importante, lógico, que a mulher então tenha aí no seu corpo fogo fisiológico, ou seja, tem que ter yang dos rins e também sangue, tem que ter nutrição, ok? E vai fazer falta esse yin. Então, se você tem, né, se você é jovem, você tem o yin em abundância. Se você tá numa idade um pouquinho mais avançada, na casa dos 40, por exemplo, que tecnicamente na visão da medicina chinesa é ligeiramente avançado, não é porque é idoso, não é isso, mas é porque é uma idade um pouquinho mais avançada para se ter um bebê. Por quê? Então, a gente tem menos yin, a gente tem menos yin e a gente tem menos yang. Tá? É um declínio fisiológico, isso é natural, ok? E aí, o que a gente pode fazer na visão da medicina chinesa? A gente pode melhorar esse fogo fisiológico com alimentação adequada, com fórmulas chinesas, com acupuntura, tudo direcionado para deixar esse corpo mais quentinho. Então, por isso que muitas vezes, nos livros chineses, eles falavam que as mulheres inférteis eram mulheres que tinham um útero frio, né? E por que tecnicamente um útero frio? Porque falta esse yang dos rins, falta esse fogo fisiológico em abundância para trazer esse calorzinho e dar conta aí dessa nutrição, desse desenvolvimento, tá? Isso é um ponto. Outro ponto também é a nutrição do yin, que muitas vezes leva um pouco mais de tempo, mas também é possível utilizando as mesmas coisas. Alimentação, fórmulas chinesas, acupuntura, né? E determinados cuidados que eu já vou falar um pouco mais aqui para vocês também. Então, infertilidade está muito relacionado a isso na visão da medicina chinesa, tá? Existem casos onde a gente consegue melhorar a fertilidade e ela engravida, e outros casos onde a debilidade da saúde da pessoa já está tão avançada que muitas vezes nem os tratamentos podem funcionar. Então depende muito de cada caso, quais são as condições de saúde dessa mulher, entende? E é assim que a gente trabalha. Tudo é um pouco variável nesse caso, tá? Referente ao ciclo menstrual, o que acontece, né? Então, assim, a partir da primeira menstruação, a mulher passa pelo período da menarca, normalmente é perto ali dos 14 anos, e segue menstruando até os 49 anos, mais ou menos, né? E aí, esse período do ciclo menstrual, ele vai mostrando muito, então, a dinâmica do yin e do yang no seu corpo e o estado de sangue do seu organismo, né? E aí, quais são as influências que podem, quais são as coisas que podem, aliás, acometer a saúde do ciclo menstrual? E se você não tiver um ciclo menstrual sadio, isso pode também te comprometer na hora de gestar, na hora de conseguir conceber. Então é importante sempre olhar para o ciclo menstrual. Bom, então são vários fatores que podem acometer o ciclo menstrual, ok? E com isso comprometer aí a sua gestação. Então, a primeira coisa, gente, ciclo menstrual, a mulher precisa entender as fases do ciclo. Então, a primeira coisa que você vai fazer com o seu ciclo menstrual, se você é mulher, é anotar. Você vai anotar. Primeiro dia da menstruação é o primeiro dia do ciclo. E depois você vai anotar quantos dias ficou menstruada. Ah, fiquei ali 2, 3 dias, 4 dias e tal. Ah, tem mulheres que ficam 7 dias menstruadas. Na visão da medicina chinesa isso não é legal, isso está errado. A mulher precisa menstruar no máximo de 4 a 5 dias, né? Estourando 5 dias ali, muito, muito pouquinho, quase nada no 5º dia. Se a mulher menstrua só 2 dias, por exemplo, menstruação escassa, tá pouquinho ainda, não tá certo, não tá adequado, então isso é um sinal. E menstruar, então, de muitos dias também não é legal, tem que se atentar a isso. Então, primeira coisa, você vai anotar quais são os dias do ciclo e quantos dias esse ciclo vai dar. Ah, Andréa, ele deu 28 dias, tá regular, perfeito, bonitinho. Isso é um ponto muito positivo. Ah, Andréa, esse ciclo, ele tá dando 34 dias, então ele pode aí entrar num atraso, ele pode de repente adiantar. Ah, tô menstruando de 15 em 15 dias. Então, sempre o corpo vai mostrar o que é que está acontecendo. A primeira coisa é você observar se seu ciclo está regular e quantos dias você está menstruando, tá? O outro ponto é
quanto de sangue está saindo e como esse sangue está saindo. Se sangue tem cor de sangue, ele é avermelhado mesmo? Ou ele está saindo só marronzinho? Está saindo muito coágulo? Está com muita cólica? Esses são sinais assim que não são positivos e que podem ser trabalhados na visão da medicina chinesa. Tá, esse é um ponto. Outro ponto para lembrar é que durante os dias da menstruação, então os dias menstruando e o pós-menstruação, ou seja, até ali do primeiro dia do ciclo até ali o 13º, até 12, 14 dias, na primeira fase do ciclo, o Yang, né, a nossa energia disponível, nosso fogo fisiológico, ele está em baixa. Então, nos dias da menstruação, você está naturalmente sem energia. É normal, não é só você que fica cansada. Tecnicamente, se espera que todas as mulheres fiquem cansadas também. Por quê? Lembra aqui novamente, o sangue é um elemento muito nutritivo. Você está perdendo sangue naqueles dias, então, naturalmente, você vai estar exaurida. Se você não estiver cansada, naturalmente você vai ter menos disposição mental para fazer as suas atividades, você vai querer se recolher, vai querer ficar mais quietinha, porque o Yang está em baixa. Muitas vezes as mulheres se sentem até com mais frio, com mais fome também durante esses dias. Então é importante se atentar ao que você estiver sentindo nos dias da menstruação e também principalmente depois da menstruação para você se recuperar. Tá? Observa isso, eu sempre falo para as minhas clientes, vai anotando como você vai se sentir, observa cada ciclo, cada mês, como é que vai ser. À medida que você começa a respeitar os dias em que você está menstruada, seu ciclo pode mudar, seu ciclo pode melhorar, a relação de você com você vai ficar mais transparente, mais respeitosa e mais cuidadosa. Então esse é um ponto importante, né? Eu sempre falo que o ideal seria que a gente pudesse não trabalhar nos dias menstruada. Por quê? Porque a gente tem a oportunidade de se recolher. O momento da menstruação, o momento do yin dentro do yin. É o momento de você ficar quietinha, ficar com você. Então não é o momento de fazer atividade sexual, não é o momento de atividade física, não é o momento de vida social, é o momento de recolhimento. E é muito legal você observar o que você está sentindo, porque a sua intuição vai estar bombando nesses dias. Então, ali podem vir algumas ideias, algumas reflexões, alguns insights naturalmente. Deixa para resolver os problemas depois que você menstruou, depois que passou essa história. Enquanto você está menstruada, você vai ficar com você. O foco é o seu interior. É isso que deve ser, né? Pensa que você está dentro de uma caverna. Tecnicamente é isso que deveria ser. Depois que acabou o ciclo, na semana seguinte você vai se recuperando e aí então da ovulação até o período pré-menstrual, o Yang, a disponibilidade de energia e o fogo fisiológico vão lá para cima. Você já tem ali uma mudança de hormônios também. E aí o que acontece? Você vai ter energia para fazer as suas atividades, vai se sentir até mais quente, a excitação aumenta. Então é um período legal de você se relacionar tanto afetivamente quanto socialmente. É um momento de realizar projetos, é um momento onde você vai querer abraçar o mundo, né? Você tá ovulando, vai estar ali super fértil, né? Fértil de corpo e de ideias. Então é um momento de aproveitar essa oportunidade para você criar, gestar algo positivo no mundo. Isso é muito positivo e muito legal. Então, se organiza para você fazer essas coisas quando tiver, então, na segunda metade do ciclo, tá? E aí, na semana da semana pré-menstrual, a saúde do fígado vai se revelar. Por quê? É aqui onde a gente precisa prestar atenção muito na saúde do fígado. Bom, aqui tem um ponto importante, que se você tiver estagnação do fígado, você vai ver que esse Yang, ao invés de subir naturalmente, ele não vai só subir, ele vai se elevar de uma forma absurda. Então pode acontecer de você ficar muito estressada, muito nervosa, sentir o corpo realmente muito quente, ficar irritada com pequenas coisas, também descontar aí no parceiro, na família, nos amigos. Então tem que tomar cuidado, porque sua energia vai estar lá em cima. Usa essa energia para fazer algo bom, positivo, criativo, realização, tá? Se você não utilizar bem essa energia, você pode acabar se sentindo frustrada, e essa frustração não é legal pro fígado. E aí
naturalmente seu fígado vai reclamar. Se você também estiver frustrada ou insatisfeita com outros fatores por longos períodos, é nesse momento pré-menstrual onde o yang tá lá em cima, é que vai surgir, justamente ressurgir, aliás, esses sentimentos de frustração, de insatisfação, de irritabilidade, e aí pode ser que as coisas fiquem azedas mesmo, tá? Azedo é o sabor que está relacionado ao fígado. Bom, o que o fígado tem a ver com o ciclo menstrual? Lembra que eu falei pra você que uma das funções do fígado justamente é armazenar sangue. E é esse sangue que ele armazena, ele vai nutrir os nossos olhos, os nossos tendões, as nossas articulações e também o útero. Então, se o fígado não estiver saudável, ele não vai conseguir abastecer esse útero com sangue adequado, ok? E como é que eu sei que meu fígado não tá legal? Primeira coisa, harmonia do Qi. Então, quando você está com algum problema, alguma função do fígado não está legal, você vai ter desarmonia no fluxo do Qi, né? Então você vai sentir dores, ou cólicas, ou dores ao longo do corpo com muita frequência, tem muita tensão. Pode sentir também dificuldade na digestão. Por quê? Porque o fígado harmoniza a digestão. Então, sempre falo que o fígado, ele harmoniza as nossas emoções e a nossa digestão. Se a gente está conseguindo aí digerir as coisas com tranquilidade, seja a nível fisiológico ou mental, isso depende aí da capacidade do fígado para contribuir com esse processo digestivo, tá? Outra coisa que é muito característica de fígado, dor aqui nos hipocôndrios, também super típico de fígado, insônia, dificuldade para pegar no sono, ou quando você acorda de madrugada entre 1 e 3 da manhã e não consegue dormir, é o fígado se manifestando, mostrando que não tá legal. Cefaleias intensas também tem a ver com a saúde do fígado, porque o fígado, então, ele precisa de sangue, ele armazena o sangue. Esse sangue tem que estar lá, e esse sangue é importante para a fisiologia do próprio fígado, né? Se acontece do indivíduo, aliás, não formar sangue em abundância, adequado, na quantidade que ele precisa e na qualidade também que ele precisa por alguma razão, esse sangue então não vai abastecer o útero e também não vai nutrir as unhas, os tendões, as articulações. Então você vai sentir cãibra, você vai sentir dores, você vai sentir desconfortos, ok? Então esse é um ponto. E se esse sangue do fígado acabar, a gente fala quando ele fica, quando ele seca, quando não tiver a nutrição adequada, ele começa ali a gerar processos inflamatórios, começa a gerar calor, e aí esse yang, né, que vem lá do rim e passa pelo fígado, ele também vai subir e prejudicar o álcool e pode trazer cefaleias intensas. Então muitas pessoas, por exemplo, têm cefaleias intensas no período pré-menstrual. Por quê? Você tem já uma subida do yang, só que essa subida está muito forte. E por que ela está muito forte? Por que ela está muito significativa? Porque está faltando yin, está faltando nutrição, está faltando sangue. Quando falta sangue, você começa a ter episódios de muita subida do yang, tá? Lembra que eu falei, yin e yang trabalham de uma forma muito em conjunta. O yang, ele se enraiza no yin, e o yin é importante também pro yang. Então, quando a gente tem uma subida do yang, que é típica, que é normal e natural do segundo período, da segunda fase do período menstrual, ou seja, 15º dia até o dia da menstruação, tem a subida do yang, que é natural. Porém, se essa subida for muito significativa, você começa a ter cefaleia, tontura e grande debilidade, grande estresse, tá? Então aí você vai ficar muito quente, muito estressada e vai ter cefaleias. Então, nesse momento, você tá com o yang lá no alto. E por que você tá tendo esses episódios de ascensão do yang? Porque o yin, o sangue, não está em abundância, né? Tá faltando fluidez, está faltando fluidos, está faltando sangue. Então, esse sangue, ele é importante para enraizar esse yang. Não sei se estou sendo clara aqui, depois vocês colocam as perguntas, de repente eu faço até mais um outro vídeo.
Mas, o que eu quero que vocês entendam? Que é importante, então, aproveitar cada fase do ciclo menstrual e entender o que está acontecendo com você mesmo. De repente, anota num caderninho, tenta acompanhando, para que isso possa trazer também autoconhecimento, percepção, né? E que quando você vai ali numa consulta com seu acupunturista, faz o seu tratamento, vai também conhecendo o seu corpo, vai observando sua melhora. Isso é importante também, né? E até com a dietoterapia chinesa, a gente tem aí toda uma recomendação do que você deve comer na semana em que você está menstruada, na semana pós-menstruação, na semana da ovulação. Então, cada semana tem uma demanda, né? Então, isso é importante também, né? E sobre tudo isso eu converso e explico no meu programa sobre saúde da mulher, que você pode fazer, é um programa personalizado, onde a gente tem várias sessões, eu te acompanho durante 6 meses pra gente regular o seu ciclo, tornar você fértil para que você possa ter bebê, tá? Então, é isso. Então é importante olhar a saúde do fígado e a saúde dos rins. O fígado, então, ele é comprometido por duas coisas que são muito importantes, que são a alimentação e o estresse emocional. Lembra que eu falei para você, uma das funções principais do fígado é harmonizar a digestão e harmonizar aí a fluidez do qi no nosso corpo. Essa fluidez do qi, ela é muito variável conforme as nossas emoções também. Então, se eu tô mais estressada, se eu tô mais feliz, a gente tem essa flutuação do qi, né? Que é a energia, é também o nosso estado de espírito, ok? E aí, se eu passar por dificuldades por muito tempo, não conseguir ter flexibilidade e soluções, criatividade para sair dessas histórias com facilidade ou com resultado feliz, eu começo a me sentir frustrada, chateada, e tudo isso, se esses sentimentos negativos ficarem aí perdurando por muito tempo, eles levam a essa dificuldade na fluidez do qi. Essa dificuldade na fluidez do qi é chamada de estagnação do qi. E é essa estagnação que acomete aí a saúde do fígado como um todo, estagnação do qi do fígado, né? Então você vai ver estagnação do qi do fígado quando a digestão não tá legal, você tem regurgitação ácida, você não pode comer ali algo que tenha gordura que já vai te fazer mal. Essa estagnação do qi do fígado vira e mexe, tá te dando dor de cabeça, ela te dá dor nos hipocôndrios, te dá tensão aí na região aqui da cervical, né? Isso tudo é acúmulo de estagnação do qi do fígado. Outra situação que também acomete a saúde do fígado é a alimentação. Sempre volto aqui na alimentação porque vocês veem, olha como é importante, né? O fígado, eu sempre falo que ele é o cara verde do nosso corpo, então ele não gosta de álcool, ele não gosta de gorduras excessivas, né? Não gosta de cigarro, enfim, tudo aquilo que é tóxico para o organismo é muito ruim para a saúde do fígado, ok? E principalmente se você não tiver uma alimentação equilibrada, você não consegue também formar sangue de qualidade. E formar sangue de qualidade depende de uma alimentação nutritiva, então esse é um ponto também. Então, se a alimentação não está adequada, você não vai formar sangue e esse sangue não vai ficar abastecendo no útero. Aí o que acontece com muita gente? E a mulher hoje em dia? Essa mulher está acima dos 35, ela quer engravidar, ela não se alimenta bem, ela passa estresse no trabalho ou nos relacionamentos, né? Assim, estresse bem difícil, eu tô falando, porque estresse de alguma forma todo mundo consegue passar, acaba passando, aliás, mas consegue transcender as dificuldades. Mas se você tiver realmente, sabe, com a vida em conflito, isso compromete a saúde do fígado, sem sombra de dúvida. E é cientificamente comprovado que mulheres que estão em sobrecarga de trabalho não conseguem engravidar ou têm dificuldade para gestar, entende? Por quê? Porque essa tranquilidade, essa paz, essa fluidez do qi, ela é extremamente necessária para a saúde da mulher, para essa fisiologia acontecer, entende? Então isso é importante. Então, estresse emocional atrapalha a saúde do fígado, alimentação atrapalha a saúde do fígado e volto a falar também, sobrecarga de trabalho desgasta muito os rins, tá? E pode trazer estresse emocional. Quando eu falo sobrecarga de trabalho, é para aquelas pessoas que trabalham
por mais de 8 horas ao dia, sabe? Que se desgastam no trabalho mesmo, que não tem final de semana, que dormem mal, que não conseguem se permitir descansar, que tem que dar conta do trabalho, dos estudos da família, sabe? Essa mulher que tá exaurida, ela tá com uma sobrecarga de trabalho e isso não vai deixá-la engravidar. Sobrecarga de trabalho acomete a saúde dos rins, ok? E vai gerar então estresse emocional para a saúde do fígado. Outra dificuldade também que as mulheres encontram para engravidar e que pode comprometer também o ciclo menstrual é declínio do Jing, ou seja, à medida que você vai envelhecendo, você vai perdendo o Jing de 7 em 7 anos e isso compromete aí a gestação, né? Atividade sexual excessiva é um ponto que os chineses explicam muito, que faz com que a gente perca muito o Jing. Então, assim, se você tem atividade sexual excessiva, ou seja, 3, 4 vezes ao dia, sabe, todos os dias, não respeita seu ciclo menstrual, tendo essa reserva, né, isso também pode exaurir o seu corpo e pode predispô-la a não engravidar, a infertilidade, tá? E outro ponto muito ultra mega importante é a pílula anticoncepcional e o DIU, que acometem firmemente a saúde do fígado. Então, o que esses dois elementos fazem? Eles alteram o nosso ciclo menstrual, né? Vão liberar hormônios para você, para alterar esse ciclo. E essa liberação, o que faz no nosso corpo? Ela gera estagnação do fígado. À medida que você tem um comando de que não pode, que não pode haver essa fluidez natural da função do fígado, né? Ou seja, quando o ti do fígado começa a não poder fluir de uma forma natural, ele vai ficar estagnado. Então, essa pessoa que usa DIU e anticoncepcional, ela acaba desenvolvendo estagnação do ti do fígado. Estagnação do ti do fígado tem vários sintomas, conforme eu falei, não vou repetir. Você pode voltar esse vídeo, mas o que acontece? Esses dois elementos vão gerando estagnação do ti do fígado. Então, essa mulher, ela chega no período da TPM, ela está estressada, angustiada, ela está com energia a mil e não consegue descansar, né? Acaba muitas vezes descontando em outras pessoas. Ela tem dor de cabeça, ela tem dor nas mamas, ela tem uma sensação de indisposição, dor nos hipocôndrios, enfim, uma série de sintomas que a gente chama aí de estagnação do fígado, aliás, e que vai acometer e comprometer a sua fertilidade também. Então você percebe, olha quanta coisa eu falei. Se ficou difícil, volta esse vídeo, vai vendo com calma, pode deixar as perguntas aqui que eu vou respondendo, mas você vê que assim, muitas coisas acometem aí a saúde do útero. Então a gente sempre fala que, nossa, ser mulher nesse mundo é ser guerreira, porque você precisa o tempo todo, na verdade, se proteger, né? Ao mesmo tempo que você é vulnerável, você também precisa se proteger, porque olha quantas ameaças à sua saúde que você passa, entende? Então, quanto mais autoconhecimento você tiver e conhecer o seu corpo, melhor você consegue lidar com ele e saber o que fazer em cada fase do período menstrual, saber o que fazer para você conseguir ficar um pouco mais fértil também, né? Então, assim, todo esse conhecimento da medicina chinesa, ele é antigo e ele até hoje é super válido, é extremamente atual, porque são essas informações que, na verdade, acabaram sendo perdidas ao longo dos séculos, né? E as mulheres, elas entraram no mercado de trabalho, elas não conhecem o próprio corpo, elas não se ouvem, não se permitem se perceber, e aí elas de repente querem engravidar. E aí a fisiologia não responde, né? O corpo não responde, aí o bebê não vem. E por que ele não vem? Porque olha quanta coisa que tá desorganizada aí dentro, entendeu? Então eu preciso olhar pra isso. Bom, pra finalizar esse vídeo, que eu sei que já tá muito longo, eu vou falar então dos alimentos, né? Que eu sei que vocês querem saber sempre dos alimentos. Então, assim, quando a gente, então, tá trabalhando a saúde do útero, a gente precisa olhar se esse útero está com uma deficiência de sangue, se existe uma deficiência de yin, ou se existe uma estagnação do qi do fígado, entendeu? Então são 3 situações muito importantes. Outra situação também que é bem comum, que eu nem estou colocando aqui, mas é a questão do frio, né? Se a mulher não se agasalha,
tem friagem, sabe? Toma muito gelado, come muita coisa gelada, fica com os pés no chão frio também. Tudo isso atrapalha e vai acumulando frio. Esse frio se acumula no interior e também atrapalha a fluidez do Qi e do sangue também, tá? Mas com relação aos alimentos, né? Quando existe deficiência de sangue, não importa se está no útero ou se a deficiência de sangue de fato está no fígado, né? A gente precisa cuidar melhor da alimentação, sem sombra de dúvida. Eu posso falar aqui pra vocês que uva tonifica o sangue, lentilha ajuda a formar sangue, frango também contribui, né? Eu posso falar de alimentos específicos, porém, o importante é que, numa deficiência de sangue, você reveja toda a sua alimentação. Não é um alimento que vai só te salvar. Claro que cada alimento tem aí suas particularidades, o seu valor, a sua função. A abóbora é muito bom, uva é muito bom, né? Mas é importante que você reveja a sua alimentação, porque de repente, no café da manhã você come bem, depois o almoço mais ou menos, a janta aquela lástima, né? Então, olha para cada fase, né? Se você precisar de orientação alimentar, receba orientação alimentar, porque a orientação alimentar, ela ajusta você, não é que você precisa se prender a uma dieta. O profissional, ele precisa entender qual é a sua rotina, qual é a sua necessidade, e também com a sua cultura, né? De repente, eu tô falando com uma pessoa que mora aí no sul do país, ela tem um hábito. Depois eu falo com outra pessoa que mora, sei lá, fora do país e come outros alimentos lá fora do país. E aí? Então as coisas têm que estar adaptadas e sempre a necessidade da pessoa. Então, um idoso tem uma necessidade, um adolescente tem outra. Então, cada um tem a sua necessidade. Então, posso falar, André, você falou da uva, nossa, me entupi de uva e o bebê não veio. Calma, né? Também não é assim, entende? Então, não são alimentos isolados que vão salvar a nossa vida, independente da doença. Outra questão, deficiência de Yin. Então, assim, quando existe deficiência de Yin, existe uma deficiência de fluidos, ok? E aí você pode ter ou não sintomas de calor. A deficiência de Yin precisa de uma nutrição profunda, então muitas vezes você precisa de fórmulas magistrais chinesas que ajudam a tonificar o Yin, tá? Alimentos específicos para deficiência de Yin: goji berry, maravilhoso goji berry, nutre o Yin do fígado e o Yin dos rins. Abacate também ajuda a nutrir? Sim. Amora, tâmara, beterraba, tudo isso ajuda a formar Yin, mas eu volto a dizer, a gente tem que entender também a necessidade e se precisa aí rever toda a alimentação dessa mulher, tá? E outra situação é a estagnação do Qi do fígado, que, como eu falei, é gerada por estresse emocional e alimentação, né? Então, uma das coisas que ajudam muito a melhorar a estagnação do Qi do fígado é o chá de alecrim. Então, perto da menstruação, já toma seu chazinho de alecrim que vai te ajudar muito, ok? Tenta conversar mais, ficar mais tranquila, fazer coisas que possam te deixar um pouco mais tranquilas para que você possa receber o momento da menstruação de uma forma em paz, né? Como se você fosse conceber. Recebe isso com tranquilidade, com carinho, com atenção, com aconchego, que você vai se sentir melhor também. Outros alimentos que ajudam a melhorar a estase do Qi: cítricos. Então, aumente a ingestão de alimentos cítricos na última semana, ou seja, na semana pré-menstrual, se você sente muito calor, se você fica com cefaleia, se você fica com aquele estresse danado, porque os alimentos cítricos promovem fluidos e ajudam a refrescar o nosso corpo também, tá? Geleia, né? Ó, berinjela e pimentão também ajudam a melhorar a estagnação do Qi do fígado, tá bom? Mas importante também, outra coisa que ajuda muito na estagnação do Qi do fígado é você conseguir fazer algo que possa te ajudar a relaxar, né? Sempre converso com as minhas clientes, pergunto o quanto que elas estão felizes, satisfeitas com a vida delas no geral, né? E eu vejo muita gente que não consegue nem ter um momento de paz, nem ter um momento de relaxamento, nem ter a oportunidade de fazer aquilo que ela gosta, sabe? Muitas vezes a gente tá ali atendendo tanta demanda, tanta responsabilidade, trabalho, filho, marido, as nossas necessidades pessoais, enfim, que aí aquilo que nos deixa mais feliz, mais leve, mais tranquilo, a gente não consegue nem ter espaço para isso. Então,
Vamos dar espaço para isso e atenção, porque isso ajuda também a melhorar a estagnação do tio do fígado, tá bom? Se você quiser conhecer melhor o meu trabalho, terapianamesa.com.br, deixa aqui seus comentários. Eu sei que o vídeo foi longo, mas é o ponto de partida para você entender o seu corpo e a saúde do útero, tá bom? Um beijo pra você. Tchau!